Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iniciamos aqui mais um episódio da Sublime Psicoterapia de Jesus e hoje eu trouxe um tema que, dando sequência, ao assunto que a gente já começou para falar sobre autoestima, sobre autoamor. Hoje eu venho falar sobre o autoamor. E para isso eu trouxe um trecho do Evangelho bem curtinho, em que Jesus, diante do doutor da lei, que pergunta qual era o maior mandamento, ele fala que o primeiro era amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo que é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E a questão está aí, nesse a ti mesmo, porque de uma certa forma nós deixamos isso ao longo dos séculos de lado, pensando sempre em amar o próximo. Mas se a gente não amar a nós mesmos, não tem como amar o próximo, porque o amor é um sentimento que nós desenvolvemos ao longo do nosso processo evolutivo. Então é uma conquista da alma. Todos nós carregamos o germe do amor dentro de nós, mas ele vai se desenvolver na medida em que nós vamos praticando. E essa prática, ela deve começar pelo amor a si mesmo, pelo autoamor. Só que, às vezes, a gente pergunta como é que eu vou amar a mim mesmo? E eu acho que aí está a grande dificuldade. Primeiro, vamos entender o que é o amor. Porque quando se fala de amor, todo mundo já pensa ou em alguma coisa religiosa, ou alguma coisa piegas, ou a um romantismo barato. Não é isso. O amor é uma essência divina. Todos nós respiramos no clima do amor, mesmo que a gente não esteja sentindo. Mas nós estamos, porque para que nós fôssemos criados, para que nós emanássemos do Criador, foi necessário o movimento da força do amor para que a gente existisse. Então todos nós, todos os seres criados, foram criados pela força energética do amor. Então, toda a ciência da vida encontra-se estabelecida no amor, que é de procedência divina. Tudo que existe na Terra e fora dela tem a sua precedência pelo amor, estabelecido pelo amor. Agora, o que é o amor? O amor é o conjunto de todas as virtudes que um ser pode amealhar para si mesmo e para os outros. Essas virtudes causam em nós determinados sentimentos e comportamentos. Então, veja bem, o amor, vamos explicar isso um pouquinho cientificamente. Quando a gente sente o amor, ele produz em nós, no nosso físico, no nosso cérebro, um hormônio chamado ocitocina, que é produzido no hipotálamo. Quando a gente se encontra em estado de felicidade, em estado de prazer ou de amorosidade, que às vezes a gente até fala, parece que viu um passarinho azul. Na realidade, é nesse momento em que a gente está experienciando o amor, porque o amor não dá muito para explicar em palavras. É uma vivência dentro de cada um de nós. E para que fique mais claro o que é ocitocina, ocitocina é produzido por um neurotransmissor. E para ter ideia de como é que isso acontece no nosso corpo,
quando a gente pratica um esporte, por exemplo. Quando a gente pratica um esporte, quando a gente dança, quando a gente faz uma caminhada de 10 minutos, quando a gente abraça uma pessoa, quando a gente gosta de uma pessoa, automaticamente o nosso hipotálamo produz essa ocitocina. E ela se derrama sobre todo o nosso organismo. E ela está intimamente ligada à sensação de prazer, de bem-estar físico, de bem-estar emocional. E isso é o amor. Então, entendido o que significa, então vamos para a conquista dele. E principalmente a conquista do auto-amor. Porque sem auto-amor a gente também não pode amar as outras pessoas. Então, o auto-amor, algumas pessoas confundem como sendo um ato egoístico de se pensar em si mesmo. E não é, gente. Nós precisamos tirar esses tabus, esses preconceitos que foram estabelecidos na sociedade, principalmente pelas religiões, de que nós não temos que estar cuidando da gente, tem que estar sempre focado no olhar para o outro. E não é assim que funciona. Nós precisamos primeiro estar bem conosco para que nós possamos estar bem com o outro também. Então, a conquista do auto-amor, na realidade, é quando a gente vai vencendo as nossas sombras interiores e fortalecendo o nosso self. Quem é o self? O self é aquela nossa parte, digamos assim, é o espírito, é a parte inteligente, é a parte compassiva, é a parte sábia que todos nós temos. E essa parte, ela tem que estar mais ativa do que os nossos impulsos. É dessa forma que a gente fortalece o ego. O grande problema hoje das pessoas é ter ego fraco. Não é eliminar o ego. Se a gente eliminar o ego, a gente para com a evolução. Não é isso que significa. O ego, a função dele é a função de um administrador. Então a gente tem os nossos impulsos do inconsciente, temos o nosso subconsciente onde estão os nossos valores e quem decide é o nosso ego. Então esse ego, ele tem que estar sadio, ele tem que estar forte, porque quando ele adoece, ele vira egoísmo, egocentrismo. E aí sim, aí a gente vai ter problema. Então, na perspectiva da psicologia profunda, falando de Jesus, é iluminar a nossa sombra para prevalecer o nosso self. E só assim é que a gente começa a viver e a vencer a saga da nossa autoconquista. Por quê? Porque quando a gente começa a fazer isso, nós começamos a nos transformar. E quando a gente se transforma, os nossos sentimentos se transformam, muitas coisas do mundo que antes a gente dava muita importância, a gente deixa em plano secundário. Muitas preconceitos que já vem rolando séculos, a gente vai deixando de lado. A sensação de bem-estar conosco faz com que nós olhemos para as criaturas com mais compreensão, com mais atitude, não com dominação, não com brigas, porque quem briga é quem traz muitos os instintos animais ainda muito arraigados, os instintos ainda estão dominando as emoções. E a proposta de Jesus é justamente o contrário. Os sentimentos é que devem ter o comando e não os nossos impulsos primitivos. Isso faz da gente ser humano desenvolvido, nos faz seres humanos conscientes. Conscientes dos nossos atos, conscientes de que tudo aquilo que nós fazemos tem uma consequência. Então isso desenvolve também o senso moral, o senso da responsabilidade diante de si mesmo e diante das outras criaturas. Então,
o grande compromisso do amor, ele deve ser atendido não somente a nós mesmos, mas também aos outros, como Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo. Então, esse exercício de fortalecimento do self é uma terapia muito eficiente. Inclusive na clínica, né, eu costumo trabalhar muito essa questão de fortalecimento do self. Quando nós tratamos o nosso sistema interno, o nosso sistema familiar interno, o self é o nosso foco, porque ele estando fortalecido, todo o restante, o conjunto das nossas emoções, dos nossos impulsos, eles passam a ter uma organização, um domínio correto. É quando a gente começa a superar as sombras que estão dentro de nós. Porque, como eu sempre falo aqui, a outra pessoa vai fazer o que ela quiser. Nós não temos controle sobre os outros, mas sobre nós. Nós temos e devemos ter esse controle. Então, o que os outros fazem não é problema nosso. O que nós fazemos com o que os outros fazem para nós é de nossa responsabilidade. E para isso nós temos que estar com o nosso self fortalecido, para que a gente não responda a uma provocação, a uma situação de bate-pronto simplesmente pelo instinto ou por experiências atávicas, experiências que nós já tivemos até em outras existências. Que a gente passe a ter um comando consciente da nossa resposta. Então, quando o self ele desabrocha, ele começa a nos mostrar, na realidade, o sentimento superior da vida. E a gente começa a contemplar a vida com outros olhos. Ela ganha um sentido diferente. Jesus era a personificação do amor. Então, Jesus, quando ele olhava, por exemplo, para uma planta, quando ele olhava para uma flor, ele fazia esse contato com o elemento da natureza, assim como quando ele olhava para um animal. Então, o seu estado de espírito era sempre esse equilibrado. Nós, pelo nosso estado evolutivo, às vezes a gente se entrega ao mau humor, a alguns comportamentos que conscientemente, se a gente fala assim, olha, presta atenção que você está de mau humor, conscientemente a gente não faria. A gente faz sem perceber, arrastados ainda pelo impulso. Então, a consciência, essa tomada de consciência que nós temos que desenvolver agora é que nos liberta desses comportamentos. Porque Jesus, mesmo submetido a todas as injunções que ele foi, por tantas provocações que ele teve, ele sempre exerceu a sua autoridade com compreensão, com brandura, com carinho, com harmonia. Quando era necessário ser enérgico, ele era, porém, sem ofender a ninguém, sempre agindo com segurança. Então, ele é o exemplo para nós do equilíbrio das forças. Por quê? Quando não tem esse equilíbrio, a gente percebe que todo o restante acaba desandando. E às vezes, por pouca coisa, a gente acaba se desentendendo com uma pessoa. A gente acaba brigando por causa de pontos de vista diferentes. E isso é lamentável. Por isso que hoje a gente vê o estado de coisas que estão no mundo. Pela completa ausência de amor no ser humano. E a consequência nós estamos, infelizmente, assistindo aí nas guerras políticas, sociais, econômicas, de tudo quanto é jeito. De todas as formas, todas as vezes aonde tiver essa disputa, esse primarismo imperando, nós ainda estamos respirando fora do clima do amor. Porque Jesus, não pense que foi um cordeirinho que aceitava tudo que falavam para ele. Muito pelo contrário.
pela força do amor que ele tinha, ele fazia o enfrentamento, como ele enfrentou fariseus, como ele enfrentou os gentios, como ele enfrentou todo mundo. Mas nunca, em nenhum momento do evangelho, isso, olha, eu já olhei de cabo a rabo, ele teve uma atitude agressiva com quem quer que fosse. Jesus combatia o mal, o erro, nunca as pessoas. E hoje, infelizmente, a gente vê pessoas de uma mesma família, pessoas que eram amigas até há pouco tempo atrás, distanciadas por causa de questões políticas. Isso é muito triste. Isso é muito triste. A falta de respeito com a opinião alheia. E Jesus não era nenhum cordeirinho que foi colocado em holocausto para salvar a humanidade e derramar o seu sangue por nós. A gente precisa tirar essa ideia que foi plantada na nossa cabeça. Jesus, homem, foi um exemplo que veio de como é que nós deveríamos nos conduzir na vida. E ele foi exemplo o tempo inteiro. Algumas vezes pelas palavras e na maior parte das vezes nas atitudes, que é o que vale. Portanto, minha gente, amar é abrir o coração. Se a gente não aprender a abrir o coração, a ficar desarmado, todos os sentimentos de oposição virão ao nosso encontro. Porque quem abre realmente e fica desarmado, as pessoas têm medo disso. Tem gente que tem medo de amar. E muito pelo contrário, o amor bem exercido é o que nos dá segurança. Porque o amor, ele consegue superar qualquer ato de qualquer pessoa. O amor é capaz de perdoar. O amor é capaz de ter paciência. O amor é capaz de ver o lado bom das coisas. O amor é capaz de tudo isso. A força maior está aí. Tanto é que Jesus utilizou suas palavras como seus soldados, sua atitude como seus soldados para fazer a transformação da humanidade. Ele nunca empunhou uma arma. Ele não precisou ameaçar os povos, ele não precisou entrar no país de ninguém, ele não precisou fazer nada disso. Ele simplesmente amou. Amou com todas as forças do seu ser, amou com sabedoria. E é por isso que, passados 2026 anos, nós estamos aqui falando dele ainda. E falando do seu comportamento. Porque se o amor, ele tem essa força, ele também é um instrumento de compaixão e misericórdia para conosco mesmo também. Porque o alto amor está ligado também à compreensão de nós mesmos, ao alto perdão. Porque se a gente não conseguir se perdoar pelas atitudes desta encarnação, de outras, ou até do minuto que passou, agora lá atrás a gente fez uma coisa errada, se a gente não é capaz de fazer isso, como é que a gente vai ser capaz de entender a outra pessoa que às vezes está na nossa frente? Então veja que, analisando tanto do ponto de vista do amor ao próximo, como o amor a si mesmo, a gente chega num denominador comum. Ou seja, o mesmo amor que eu tenho que ter para mim, para comigo mesmo, eu vou ter para com a outra pessoa. É até consequência disso. Então, Jesus, como peregrino do amor, ele mostrou que era muito possível curar todas as feridas da alma. E ele fez isso com a sua majestade. E aqueles que ainda não aprenderam com Jesus, homem, a excelência do amor, pensam que são amadas. Porque se fazem especiais. Porque se fazem importantes para serem amadas. Quando se enganam. Porque é quando a gente ama que a gente se torna especial. E aí
essa lição a gente só aprende com Jesus mesmo, porque ele não fez nada para ser amado pelos outros, ele simplesmente amou. E é esse o exemplo que fica para nós, porque essa força interior, ela dinamiza os nossos potenciais internos. Então, quando a gente ama alguém ou perdoa alguém, não é ao outro que a gente está fazendo, é a nós. Quando a gente ajuda uma pessoa, a gente está exercitando esse poder em nós. Então, por exemplo, um trabalho espiritual, ou uma amizade, ou alguém em dificuldade que a gente ajuda, são elementos que nos ajudam a desenvolver esse potencial em nós. Toda vez que a gente ajuda alguém, toda vez que a gente visita um enfermo, como disse Jesus, ou que a gente alimenta alguém, a gente está exercendo o amor dentro de nós. Então, a própria encarnação é um instrumento de desenvolvimento interno. E, por fim, a gente só enxerga as pessoas realmente como elas são através do amor. Não é através da crítica, não é através do julgamento, não é através de nada disso. Quando o nosso coração está compassivo e a gente olha realmente pela perspectiva do nosso self para o outro ser humano, aí realmente a gente consegue enxergar a outra pessoa. Sem isso, gente, o que acontece são reflexos da nossa personalidade que deseja impressionar e conquistar lugar e afeto no coração das pessoas. Mas a qualidade essencial é o sentimento de amor, que é o sentimento de doação. Então, a gente ama, a gente doa e automaticamente a gente se faz amado. Não precisamos colocar as coisas da nossa personalidade na frente. Então é isso, todo esse concerto aí de afetividade inicia-se no respeito a si mesmo. A gente precisa aprender a se respeitar. Respeitar as nossas convicções, os nossos valores, na educação da nossa vontade. Isso é muito importante, educar a vontade. Porque vontade de fazer muitas coisas a gente tem. A gente tem vontade de comer muito, tem vontade de fazer isso, mas nem tudo nos convém, como já dizia Paulo de Tarso. Então, educar a vontade e procurar dar um bom direcionamento aos nossos sentimentos, de forma que essa nossa autodescoberta comece a traçar uma conduta saudável para nós. E que nós estejamos vigilantes com aquilo que pensamos. Eu acho que esse é o ponto mais importante, é o que eu sempre estou falando para as pessoas e aqui também. Nós temos a cabeça em cima do pescoço. E não é por acaso, porque é aqui que está o raciocínio. Quando a gente não pensa as coisas direitos, depois, como diz o ditado, o corpo padece. Então, lembre-se que pensamento é uma coisa que a gente controla, sim. Pensamento não é uma coisa incontrolável que ele simplesmente vem. A nossa mente é um aparelho de transmissão e recepção de informação o tempo todo, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente emite, a gente está recebendo. Então, claro que informações, ondas de informações estão passando no nosso sistema aqui o tempo inteiro. Então, todo tipo de pensamento, ele orbita em volta de nós. A questão é, quais eu escolho para que façam morada em mim? Então, se eu tenho, de repente, um pensamento ou me passou uma sensação meio estranha e aquilo não me faz bem, eu tenho o poder, sim, de não pensar nisso. Nós, desde criança, não fomos ensinados a fazer isso. Mas o pensamento a gente muda numa fração de milésimos de segundo. Se tem um pensamento intruso,
ou às vezes até um pensamento obsessivo na nossa cabeça, nós temos condição de mudar sim. E é muito rápido. Então, que a gente escolha bons pensamentos, que tragam boas emoções e sentimentos dentro de nós. Que a gente deixe o nosso self prevalecer, que é esse nosso lado mais compassivo, esse lado mais sábio, é o nosso lado mais amoroso. E quando a gente deixa o nosso self falar e comandar todo o nosso sistema, então sim, a gente começa a agir mais pela ética e vamos, como já dizia Joana de Ângeles, né? A revolução do amor que Jesus trouxe suplantou tudo quanto antes for apresentado pelo pensamento histórico e pela ética, invertendo as propostas sociais e políticas que primavam pela prevalência do ego dominante, exaltando o eu profundo de caráter eterno e sobranceiro a todas as injunções transitórias do mundo físico. Traduzindo, é isso que a gente está falando aqui. Colocar o nosso eu profundo, o nosso self, no comando. Porque com certeza esse nosso lado mais sábio, ele vai saber tomar as melhores decisões. E é claro que a gente, tomando boas decisões, resoluções, e olhando para nós também com compaixão, também com amorosidade, nos tratando bem, a gente tem que dar para nós tudo aquilo que a gente deseja para o outro. Então a gente tem que dar as coisas boas para a gente, para que a gente também possa ofertar isso para outra pessoa que chega até nós. E a mensagem de hoje, a nossa reflexão então é essa: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E que esse a ti mesmo, a partir de hoje, passe a ser o nosso foco. Porque lembre-se, se eu estou bem, se eu estou equilibrada, eu posso estender a mão para o outro para ajudar. Se eu não estou bem, eu posso me afundar junto com ele. Então, a nossa obrigação moral, espiritual, é fazer com que nós prevaleçamos o nosso pensamento no bem, para que o bem se espalhe ao redor de nós. E se cada um de nós fizer isso, em breve a gente vai ter um mundo regenerado. Eu sei que vai demorar um pouco, mas isso não é impossível, porque Jesus mesmo disse: o meu reino será estabelecido na terra através dos corações. Não foi com armas, não foram com espadas, não foram com canhões e nem com bombas que o reino de Jesus será estabelecido. Então fica aí o recado, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Espero que essa nossa conversa hoje aí tenha aí, de uma certa forma, mexido com o seu coração, com o seu entendimento. E se você gostou, compartilhe com outras pessoas. Tá bom? Muito obrigada. E na semana que vem nós não vamos ter esse encontro, porque é semana de carnaval. Eu não estarei também disponível. Então a gente retorna só na outra semana, no dia 23 de fevereiro. Então, para vocês, uma ótima noite, uma ótima semana e nos vemos em breve. Até lá.